Donato di Noccolo di Bettobardi, ou Donatello para os íntimos. Foi um escultor renascentista que ganhou muito destaque por fazer um resgate do estilo greco-romano clássico. Contam as histórias que Donatello era abertamente gay em Florença, mesmo com o risco de ser perseguido ou até mesmo preso pelo crime de sodomia. Meu amigo, as tartarugas ninja é tudo viado. Poliziano, um escritor da época, chegou a afirmar que a oficina de Donatello era sempre cheia de jovens graciosos. E contam as más línguas que Donatello escolhia seus assistentes pela beleza e graciosidade, e não necessariamente pelo talento. Mas isso daí já é boato histórico. O fato é que o Davi de Donatello é tido como o primeiro nu do período renascentista e o primeiro exibido na Europa desde a antiguidade. Ela foi feita para ser apreciada em um pedestal de todos os ângulos, desvinculada da arquitetura, e sua delicadeza e sobriedade mostram a exaltação dos valores racionais contra a irracionalidade e brutalidade, representada pela cabeça de Golias que está aos pés de Davi. Esse Davi também mostra a beleza que os fofoqueiros do Renascimento afirmavam que Donatello admirava: jovens delicados, de beleza andrógena e corpos curvilíneos. Devido a essas análises, muitos historiadores acreditam que a obra tem um caráter erótico muito forte. E você, o que acha? Rosa Bonheur se tornou famosa na França, não apenas pelas belas pinturas no estilo realista que ela produzia, mas também por desafiar as normas comportamentais e utilizar roupas ditas como masculinas em uma conservadora França da era vitoriana. Ela era abertamente lésbica e gostava muito de caçar, fumar e desprezar os homens de sua época. Segundo ela, os únicos machos que mereciam sua atenção eram os touros que ela pintava. A artista tinha muito orgulho de sua feminilidade e trabalhou muito para garantir sua independência profissional nas artes. Rosa era uma pintora no estilo realista, movimento artístico que priorizava o retrato objetivo da realidade, em obras que fogem da idealização, tentando captar o mundo como ele é. Em 1865, Rosa foi condecorada com a Legião de Honra Francesa e em 1894 ela foi promovida a oficial da ordem, se tornando a primeira pintora a receber essa condecoração do governo francês. Raimundo de Oliveira, artista baiano, pintor, gravador, desenhista, começou a fazer arte por influência de sua mãe, que era pintora de temas religiosos. Inclusive, a religião também vai orientar a arte do Raimundo e vai criar um dilema, uma dicotomia em sua vida, já que Raimundo vivia entre o dilema de sua homossexualidade, vista como pecaminosa, e o seu fervor cristão, vindo da sua fé e da sua criação. Essa dicotomia acabou criando uma série de crises existenciais no artista e abalando fatalmente o seu estado psicológico. O trabalho de Raimundo se apresenta de duas maneiras bem distintas, um com cores escuras e forte influência expressionista. O traço nesse estilo é dramático e caracterizado por fortes linhas de contorno. Seus desenhos de aquarela e nanquim chegam a parecer xilogravuras. O outro estilo característico do artista é uma pintura extremamente colorida, povoada por pequenos personagens cabeçudos, quase que um chibi dos mangás, em composições cheias de ação e movimento. Analisando a vida e obra do artista, será que a dicotomia que ele vivia entre sua sexualidade e sua religião também aparecem aqui na sua arte? Visceral, grotesca, apaixonante. O artista irlandês Francis Bacon, aqui não confundir com o filósofo, por favor, era abertamente gay em uma Irlanda onde a homossexualidade era considerada crime. Aliás, a homossexualidade só foi descriminalizada na Irlanda em 1993. Eu já era até vivo nessa época. O trabalho de Bacon é um mergulho no subjetivo, no que há de mais oculto e asqueroso no ser humano. Cores sanguíneas, corpos distorcidos, mutilados, carcaças, gritos. A investigação sobre a nossa identidade, nossos medos, taras, sexualidade, angústias, BDSM, a morte e o sexo. O interesse no perturbador, aquilo que foge da norma, do binarismo ordinário. O extremo limiar entre dor e prazer.
George Ginley filho do playboy Jorginho Ginley, cresceu e foi educado entre Paris e Nova York. Uma vida boa, frequentando museus e exposições, e onde começou seus estudos de maneira autodidata no campo das artes, principalmente da pintura. George tinha um estilo artístico muito ligado ao expressionismo abstrato estadunidense, mas também se dizia muito influenciado por Matisse e pela pop art. Em 77, o artista passou a morar no Rio de Janeiro, e seu trabalho artístico começou a ganhar destaque por aqui. Em 84, ele participou da exposição Como Vai Você, Geração 80, no Parque Lage, um marco na reabertura artística do Brasil, após os anos mais intensos de repressão da ditadura. Ginley morreu em 1987, vítima da AIDS, e seu marido na época, o Marco Rodrigues, teve que entrar na justiça para conseguir acesso aos bens do casal, protagonizando aí um dos primeiros processos jurídicos no Brasil sobre a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Masculino, feminino, depende da situação. Neutro é o único gênero que sempre combina comigo. Essa frase foi dita por Claude Cahun, integrante do grupo surrealista, que utilizava o seu não-binarismo como matéria-prima para suas obras de arte. A maior parte do trabalho conhecido de Claude são suas fotografias com o cabelo raspado em trajes e situações que misturam situações ditas como masculinas com femininas, com o intuito de confundir o público acostumado com a heteronormatividade e o binarismo de gênero. Entre suas publicações temos Heroínas, de 1925, que mistura mulheres de contos de fadas com a realidade das mulheres do início do século XX. E uma curiosidade muito legal é que, além de combater o binarismo de gênero, Claude também combateu os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Você acha que trisais são o último trunfo da contemporaneidade? Me desculpe, pois a artista inglesa Claire Tony Atwood já estava toda trabalhada no poliamor no início do século passado. Claire Atwood, ou simplesmente Tony, como ela preferia ser chamada, foi uma pintora inglesa especializada em retratos, natureza morta, paisagem, interiores e flores decorativas. Ela tinha um estilo de pintura muito pautado no realismo, era bem reconhecida no mercado de arte, tanto que durante a Primeira Guerra Mundial ela foi contratada pelo governo canadense para fazer pinturas sobre os tempos de guerra. Tony foi casada com a dramaturga e sufragista Christabel Marshall e com a atriz, diretora de teatro, produtora e figurinista Edith Craig. E tem gente aí de relacionamento aberto se achando muito moderno. Tony deixou todo mundo para trás. O pintor estadunidense Grant Wood, autor da obra Gótico Americano, que mais parece ser um frame do filme Get Out, era gay, mas fazia linha no armário, falando pouco sobre sua vida privada, principalmente por causa do público que consumia suas obras. O estilo artístico de Grant Wood está associado ao regionalismo americano, também chamado de cena americana, que ganhou força nos Estados Unidos da década de 1930. Suas pinturas retratavam cenas rurais ou de pequenos centros de maneira romantizada e bastante nacionalista, além de personagens típicos, folclore e fábulas locais. O artista era tão envolvido com esse estilo que levou para sua persona pública o personagem pintor do campo, aparecendo em entrevistas e eventos públicos usando um macacão jeans, bem associado à figura do caipira norte-americano. O cara vestia mesmo o personagem, mas também, se o público dele desconfiasse que ele era gay, cancelado. Sasha Schneider nasceu na Rússia, mas viveu a maior parte de sua vida na Alemanha. Porém, teve que fugir do país no começo do século XX, com medo de ser preso e perder os seus direitos civis por ser gay. Ele também é o autor do Jesus mais sarado da história da arte, então fica até o final do vídeo para você conferir. O estilo de Sasha explora imagens fantásticas, bem características do simbolismo. Seu traço acadêmico supervaloriza os corpos idealizados no modelo clássico, com músculos bem delineados e tonificados. Sasha era chegada em fazer padrõezinhos, tanto que se tornou sócio de um centro de musculação e contratava vários dos frequentadores para serem seus modelos. O artista misturava o seu desenho acadêmico ao universo da superrealidade vinda de mitologias, lendas e religiões, e nos rende boas visões como o encontro entre esse Jesus bombado e Satanás. Eu falei que essa obra era inusitada, não falei?
Gerda Gottlieb Wegener foi esposa de Lili Elbe, sim, aquela do filme A Garota Dinamarquesa. Mas o seu trabalho e sua vida não se resumem a ser esposa de outra pessoa. Então vamos aqui conhecer um pouquinho mais sobre quem foi Gerda. A artista direcionou sua arte principalmente para o trabalho com ilustrações no estilo Art Deco. Suas obras inicialmente focavam muito na moda, mas quando Gerda se mudou para Paris com Lili, rapidinho elas se integraram à cena cultural boêmia da cidade, que tinha um núcleo lésbico bastante movimentado. Enquanto na Dinamarca o trabalho de Gerda era considerado controverso, em Paris ele fez muito sucesso. Suas obras traziam questões sobre gênero, sexualidade e identidade, e eram consideradas bem radicais para os olhos da época. A autoinvestigação do corpo e histórias mitológicas também serviam como inspirações para a artista. As ilustrações de Gerda dão o que falar até os dias de hoje, e aposto que se eu colocar elas aqui na plataforma sem censura, esse vídeo cai rapidinho.